Nós vamos falar sobre o Império Macedônico, colocado entre os maiores construídos da Antiguidade. Começou entre o ano de 359 a.C. e terminou no ano de 323 a.C., com a morte de Alexandre o Grande, filho de Filipe II. Mesmo com a curta duração, conquistou desde a Península Balcânica até a Índia. O ponto inicial do Império Macedônico começou com o reinado de Filipe II no norte da Grécia. Filipe II reorganizou o exército, usando muita engenharia militar. Ele criou as chamadas falanges macedônicas, que tornaram-se fundamental para suas futuras conquistas e conquistas de seu filho Alexandre o Grande. Ele tinha como objetivo unificar todas as cidades gregas. Mas Atenas e Tebas, uma das cidades que comandavam na época, não queriam ser comandadas por bárbaros. E isso acarretou na Batalha de Queroneia, onde os macedônios acabaram ganhando. Ao invés de eles dominarem as terras, eles construíram a aliança, que era o plano de Filipe. 2 anos depois, ele tinha o plano de atravessar o Mar Egeu e chegar ali na Ásia Menor, mais ou menos onde a Turquia é hoje, para atacar os persas, inimigos de longa data dos gregos. Em uma de suas tentativas de conquistar os persas, acabou assassinado em 336 a.C. A morte de Filipe II fez com que o poder do império passasse para a mão de seu filho, Alexandre, aos 20 anos. Havia recebido educação de Aristóteles e deu continuidade à política expansionista de seu pai. Aos 22 anos, foi aclamado general, o mais novo general da história. Em 332 a.C., Alexandre ocupou o Egito, no qual fundou a cidade de Alexandria, que se tornou o centro administrativo do Império Macedônico. Em 331 a.C. O rei da Pérsia, Dário II, é finalmente derrotado e Alexandre entra na Babilônia. Foi aclamado como rei da Ásia e sucessor da dinastia persa. Continuou seu projeto imperialista em direção ao Oriente. Em 327 a.C., invadiu a Índia, no qual fundou colônias militares e as cidades de Niceia e Bucefala. Ao chegar no rio Bias, suas tropas se negaram a continuar. Alexandre decidiu então voltar. Em 323 a.C., chega a Babilônia, atual Iraque, onde contraiu uma febre que em 10 dias lhe tira a vida. A partir daí, o território foi dividido entre os principais comandantes militares. De início, formaram 3 grandes divisões. Egito ficou com Ptolomeu, Síria, Mesopotâmia e Pérsia com Seleuco, Macedônia e Grécia com Antígonida. Porém, cada um deles acabou sendo dominado pelos romanos a partir dos anos 2 e 1 a.C. Alexandre destacou-se pelo brilhantismo tático e pela rapidez com que atravessava grandes territórios. Ele também adotou costumes persas e casou-se com mulheres orientais. Estativa ou Estateira, filha mais velha de Dário, e com Roxana, filha do sátrapa. Além disso, subornou seus oficiais para que aceitassem mulheres persas como esposas. Alexandre o Grande havia construído um gigantesco império e costumava respeitar os povos vencidos, que criou condições para uma integração cultural dentro do vasto império que conquistou. Com isso, surgiu a cultura helenística, uma fusão da cultura helênica, que é a cultura grega, com a cultura oriental. Falange era nada mais nada menos que, na época antiga, uma formação composta por lanceiros. Os falangistas mantinham uma formação bem cerrada, com as armas das primeiras linhas,
Além disso, a segunda defesa seria a barreira de escudos empunhados pelos soldados, que primavam a defesa de uns aos outros. Os restantes membros da formação, aqueles longes demais da primeira linha, mantinham as lanças elevadas a uma média por aí de 45 graus, numa posição de prontidão e anulando parcialmente um ataque pelo alto. Bom, uma das coisas para você saber é que a principal arma era a sarissa, que era uma lança, que possuía aproximadamente 5,5 metros de comprimento. E para facilitar o manejo de tão longa arma, sua extremidade traseira era chumbada para facilitar o equilíbrio entre seus extremos. A sarissa foi a precursora do pique medieval anti-cavalaria. O equipamento. O falangite possuía uma espada, que se chamava copis, de corte única e lâmina curva. Protegia-se como um pequeno escudo, redondo, feito de bronze e ferro, e vestia uma couraça, que era uma armadura, feita de placas de metais sobrepostas, que protegia seu tronco e coxas. Em geral, usava um elmo com crista feito de bronze e metal. A unidade básica é a aspeira. Foram feitas com 250 homens, que lutavam em ordem cerrada, com 16 fileiras, de profundidade. Na medida em que a falange avançava, as 5 primeiras unidades de cada fileira abaixavam suas lanças, que passavam cuidadosamente entre os homens, para atingir o inimigo. As demais lanças se mantinham erguidas e prontas para entrar no lugar que as caíssem. As lanças erguidas também ajudavam a amortecer e desviar flechas inimigas. O impacto das lanças da falange podia ser devastador, em especial contra uma infantaria armada de espadas, que não podiam avançar pela floresta de pontas. A cavalaria não atacava uma unidade assim, pois os cavalos se desviavam da formação do ouriço.